Bom dia, aqueles que eu ainda não consegui cumprimentar. O tema de hoje é obras feitas por mãos. Eu resolvi ser um pouco repetitivo mesmo, né? Porque toda obra é feita por mãos, né? Direta ou indiretamente, né? Mas é sempre alguma mão, alguma ação que faz alguma obra. Mas isso enfatiza, porque se eu falasse, né, obra, construção, vocês iam pensar em outra coisa. Se eu falasse obra de arte, ia pensar em outra coisa, mas quando a gente pensa em obras feitas por mãos, a gente não pensa tanto assim no resultado, mas um pouco mais antes. E esse é o foco que a gente vai falar um pouco. Obras pensando no nosso contexto de ministérios, de serviço a Deus, mas também obras de o que Deus faz nas nossas vidas. A gente tem muitas coisas para pensar quando a gente pensa em obras, e eu tenho percebido que muita coisa, a gente funciona como seres humanos com as obras como parâmetro. A gente pergunta para alguém que talvez conhece novo, fala: o que você faz da vida? O que é a sua ação? O nosso jeito de perguntar a identidade está sobre obras. Quando a gente pensa se alguma coisa aconteceu de errado, mas o que eu fiz para acontecer isso? Ou quando a gente espera alguma resposta de alguma figura de referência, de autoridade, eu espero que faça tal coisa, eu espero que não faça tal coisa. As ações são importantes porque elas revelam o que tem por trás. E as obras são palpáveis porque elas são a prática do que nós cremos. E quando a gente pensa em obras, a gente tem que considerar, porque isso é a nossa linguagem de tudo, o que está por trás delas. O título que eu dei para a mensagem de hoje é Mão de Artista. Talvez porque eu gosto de pensar as coisas pelo ponto de vista de artes, por mais que eu não consiga tanto produzir artes que são talvez um pouco mais palpáveis e visíveis, mas eu gosto de pensar nas mãos porque eu sou uma pessoa que pensa em ideias. Mas quando a gente pensa em mão de artista e a gente olhando para as obras, a mão do artista define tanto o que vai acontecer, não só qualidade, porque o mesmo artista, talvez num dia que não dormiu bem ou está com um humor diferente, não vai fazer tão bem quanto ele mesmo faria, mas a mão do artista sempre vai definir o tom da obra. Se é uma música, ela vai definir como que ela é, o estilo da pessoa. Se é talvez alguma pintura, você consegue ver alguns sentimentos e várias coisas, várias obras, não só de arte, né? Mesmo coisas palpáveis, a gente vê em construções, talvez tenha um estilo específico, algum material que alguém prefira ou não. A mão do artista define a direção que a obra vai tomar. E é por isso que a mensagem a gente vai pensar na mão do artista. E eu queria começar com um texto para instigar a nossa meditação sobre o assunto. A gente vai ter bastante como referência e conversar com esse texto de Efésios, mas o texto que a gente vai focar na nossa meditação está lá em Êxodo. Mas vamos começar aqui por Efésios. Efésios capítulo 2. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para realizarmos boas obras, as quais Deus nos preparou para nós antes, para nós as praticarmos. Eu ia ler o versículo 8 e 9, mas já que o pastor Joel não está aqui nessa manhã, eu vou ler o versículo 10 no lugar dele, porque ele gosta bastante de nos relembrar que as obras que Deus fez para nós prepararmos, para nós praticarmos também, são boas obras de Deus em Cristo Jesus. Isso é engraçado porque já quebra um pouco, né? Eu estava começando a pensar nesse tema, senti essa direção de falar sobre obras, e Paulo já vinha aqui dizendo, mas não é por obras, para que ninguém se glorie. Eu falei, mas tudo que a gente fala, toda a nossa linguagem, a nossa forma de pensar, os nossos parâmetros, nossas expectativas são sobre obras, e ele fala que não é por obras. E logo depois ele ainda fala que a gente tem que fazer boas obras, fica um pouco confuso. Será que é bom? Será que é ruim? Será que eu deveria olhar ou será que não? A gente vai entender um pouco melhor, mas a gente entende que não são coisas da nossa mão, mas para a excelência de Deus. Não das mãos humanas, mas talvez das mãos dele. E eu queria trazer um pouco, né, do que as mãos podem fazer, uma ilustração que eu tenho pensado bastante nos últimos tempos. Nos anos recentes, eu não sei quantos anos, mas poucos anos, que eu comecei a me interessar bastante por cerâmica.
Quando eu era mais novo, eu era uma pessoa um pouco, eu sou ainda desastrado, mas então eu queria ser um pouco mais prático e cerâmica quebra, né? Então eu pensei, eu gosto de coisas talvez de plástico, né? Não sei, né? Mas eu usava coisas que não quebravam com facilidade, né? E eu não tinha muito a parte do gosto da aparência, da parte estética, visual, assim, mas eu descobri que, por algum motivo, todo mundo que é mais ou menos da minha idade, dessa geração, assim, chega numa época que fala assim, não, cerâmica é um negócio legal, faz sentido, né? Os chamados de millennials, né? O pessoal... E eu descobri que por causas diferentes. Algumas pessoas gostam, né? De como aparenta, né? De cerâmica, combina com a estética da casa que você está tentando construir. Outras pessoas pensam, nossa, né? Pelo menos para o ambiente é melhor, né? Utilizado barro e não plástico, coisas que fazem mal. Mas tem essa coisa. E o meu gosto, naturalmente, não se desenvolveria, porque eu não tenho uma relação natural com a cerâmica, mas o Daisuke, talvez ele era mais influenciado, porque ele via o pessoal que fazia as cerâmicas especiais, eles têm... ele teve... Vocês até deram de lembrancinha no casamento, né? Mas, enfim, ele pegou e falou assim, nossa, eu achei um curso lá, super legal, eu acho que combina, né, com você, ele me recomendou, e naquela época eu não fiz, porque eu estava com essa dúvida de, mas será que eu tenho a ver com isso, né? Talvez parecia, se ele achou. E isso foi o começo de eu começar a pensar no assunto. Aí eu pensei, não, eu não gosto tanto assim da parte do resultado, e se fosse para eu fazer, eu acho que a sujeira, assim, a desidratação da mão ia me deixar um pouco ansioso demais, até porque eu ia criar uma certa expectativa de que eu queria que tivesse um resultado bom, e eu não sei se a minha mão conseguiria fazer muito bem isso. Mas eu comecei a olhar para esses cursos e eu me interessei por um outro aspecto, pelo aspecto da criação, pelo aspecto dessa parte de que a mão interfere, porque eu vou ver muitos mestres ceramistas por aí têm resultados bem diferentes e alguns que talvez por um olhar ou por outro vai achar até feio, mas é aquilo que ele tem excelência, é aquilo que eles fazem. Alguns fazem em massa, talvez para restaurantes, tem que ser sempre um igual ao outro. Outras pessoas querem fazer obras de arte, sempre alguma coisa diferente, com algum significado. Colocam até cores, alguns coloridos, alguns um pouco mais neutros. E eu percebi que isso tem muito da personalidade, e aí me chamou a atenção. A cerâmica dá para ver muito da personalidade, assim como outras coisas, mas é uma obra palpável e faz muito sentido a gente pensar nisso, até do ponto de vista da criação, porque Deus também moldou-nos do barro, né? É uma obra que a gente mexe diretamente com as mãos. E por isso que eu gostaria de pensar nessa questão. Qual que é o processo de transformar transformar barro em obras-primas, em algo maravilhoso, algo que vem do nada até o resultado. Tem toda uma caminhada até lá, e essa caminhada é influenciada por essas mãos. E a gente pode pensar como a gente tem vivido em relação a isso. Que obras você tem feito? O que você faz da vida? Como que você tem vivido os seus dias? O que sai das suas mãos? O que sai das suas palavras? São coisas boas? São coisas bonitas? É sempre do mesmo? É algo sempre diferente? Quais cores você tende a colocar? Essa é uma pergunta que eu coloquei nesses termos, mas para a gente pensar como nós temos vivido nossos dias. O que tem ocupado o nosso tempo? E eu percebi que na produção da mensagem, o meu pensamento ele vai para qualquer lugar, né? Eu tenho que tomar cuidado, às vezes, até para não perder o foco, porque eu estou sempre pensando em coisas diferentes. E uma das coisas que é uma preocupação que eu tenho é que, às vezes, eu vou querer pensar tanto em tantos assuntos que dá vontade de falar de tudo, e fica, às vezes, muito cheio, muito complexo. E a minha preparação, que preparação é boa, às vezes passa um pouquinho, né? Se você tentar consertar muito uma obra que você quer continuar deixando melhor, se for, por exemplo, com o barro, ele vai secar e ele não vai ser bom. A cerâmica não vai dar certo se você trabalhar demais nela. Tem que trabalhar num certo ponto. E na minha preparação, especificamente, eu percebi que talvez na parte final da preparação, tem a parte de inspiração, de gestão, né, de direção que Deus dá, e a parte final que eu deixo bem para depois é a parte da escrita. E como eu gosto de escrita, às vezes eu me empolgo. Não tanto quanto a seminarista Vitória, porque as minhas mensagens costumam ter no máximo 10 páginas, a dela tem 50. Então, vocês percebam a diferença. Mas ainda assim, a gente gosta de escrever, né? Ainda assim, eu percebi e resolvi fazer um experimento. Vamos ver se a obra fica diferente se eu preparar de outra forma. E eu estou enrolando para dizer isso, mas é que eu estou um pouco nervoso. Essa aqui foi a última frase que eu escrevi.
O resto agora são os versículos, e eu gostaria de fazer esse exercício junto com todos aqui. A gente meditar na palavra de Deus, o que Deus tem para falar conosco, não que Ele não fale outros dias, mas a gente tentar produzir de alguma outra forma. Ver se eu coloco um tom diferente, se eu consigo partilhar com a mão de Deus de outra forma dessa vez. E nesse texto de Efésios, eu vou ler mais uma vez, o texto de Efésios 2. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para realizarmos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Aqui Paulo está falando que antes nós éramos mortos em transgressões e em pecados, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo nós recebemos nova vida para vivermos de uma forma diferente, isso por graça de Deus, isso para fazer boas obras, por um motivo específico. A gente recebeu essa vida porque a gente estava morto e a gente estava em transgressão de pecado. Esse é o ponto de início na vida daquele que crê em Jesus Cristo, quando ele tem essa virada de uma vida de pecado para uma vida de santidade, de uma vida de morte para uma vida de vida, uma vida mais cheia, mais plena, para uma vida sem propósito, para uma vida de boas obras. Paulo aqui ele está apontando para uma direção específica que nós temos que viver. A obra não é o foco, porque o foco é o propósito por trás da obra. Nós vemos lá no livro no Salmos. No Salmo 135, a gente lê que os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feito por mãos humanas. E aí a gente começa a pensar, bom, a palavra de Deus fala muito, da mesma forma que nós temos no nosso linguajar, sobre obras, e quando são obras de ídolos, a palavra de Deus repete. Eu até fiquei pensando, nossa, será que eu falo de todos os versículos? Porque tem demais falando que obras de mãos humanas, de que ídolos são detestáveis por Deus, não são bons. Os ídolos das nações não passam de prata e de ouro. Eles são valiosos, talvez eles sejam obras de arte, mas eles não têm valor nenhum diante de Deus. Pelo contrário, são repugnantes por causa do propósito deles. O significado está vazio. A gente vê aqui que talvez nem toda obra é uma boa obra. E a gente tem aqui um exemplo contrário disso, lá no Êxodo, capítulo 30. E faça um incenso de mistura aromática, obra de perfumista. As duas obras, se a gente for pensar, os ídolos de qualquer nação que fosse, eram feitos pelo melhor artesão do lugar. Ele era uma obra de arte. E no povo de Deus, Deus também escolheu dos melhores artesãos. Ele escolheu Bezalel e Aholiabe para preparar as coisas do templo de Deus. Bezalel fazia parte mais de construções em relação a ouro, em relação às madeiras. E aqui a gente vê uma parte de mistura aromática, obra de perfumista. A gente poderia dizer, talvez, no nosso linguagem mais moderna, uma obra de arte. Eles faziam um incenso de dedicação e o incenso iria ser logo queimado. Uma arte que passa tão rápido, ainda tinha toda essa dedicação. E aí volta aquela pergunta, como a gente pensa em obras no nosso dia a dia? Será que o que eu faço para Deus é bom ou é ruim? Porque tem obra que diz que vale a pena, que é boa, e tem obra que diz que não. Como que será que nós lidamos com o nosso dia a dia? O que talvez não parece que diretamente seja para Deus, no que nós fazemos no nosso trabalho, no que nós carregamos nas nossas palavras, ou até no nosso serviço na igreja, ministerialmente, o que nós entregamos para Deus? Será que ele é como obra de perfumista, ou será que ele é como ídolos de nações? Porque a diferença não está no processo, e a diferença não está nem na obra de arte, a diferença está na mão do artista. A gente vê essa diferença lá numa história de Moisés e Arão, no Êxodo capítulo 32. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse, venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão, tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos e de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou como uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Se a gente pensar que a obra, a diferença que ela tem é para quem ela é dedicada,
a gente pode tropeçar mais uma vez, porque mesmo essa obra, que depois nós vemos Deus não se agradou desse bezerro, foi um bezerro dedicado ao Senhor, só que não do jeito que ele gostaria que fosse. O povo, ele estava olhando para Moisés. Eles concentraram tanto que Moisés, aquele que tirou eles do Egito, Moisés, aquele que fez tantas maravilhas diante do povo, que estava conduzindo eles, que eles achavam que as obras que aconteceram foram das mãos erradas. Eles estavam olhando para as mãos e quando olharam para cima acharam que era Moisés e esqueceram que era Deus. E porque eles acharam que era Moisés, quando Moisés não estava mais lá, eles precisavam trocar as mãos, porque a obra precisava continuar, tinha que ter algo palpável para eles entenderem o próximo passo. Faça ídolos, porque no lugar de uma pessoa que eles estavam olhando, que é física, eles queriam algo também físico. E Arão respondeu. Ele falou para as pessoas tirarem os brincos de ouro, coisas preciosas que, aliás, eles não tinham riquezas, eles tinham acabado de sair da escravidão do Egito, eles eram pobres. Todas essas riquezas eles tiveram porque quando Deus os libertou, através das pragas, as pessoas ficaram tão aterrorizadas que os vizinhos deram as riquezas como uma forma de apaziguar, porque o povo o Deus desse povo era completamente superior a eles. Agora, a nação de Deus estava com algumas riquezas e eles dedicaram todas essas riquezas para fazer algo conforme o seu próprio entendimento. Eles pegaram isso e fizeram uma obra de arte modelada com uma ferramenta própria, como forma de um bezerro, que era um simbolismo de divindade importante para aquelas nações que estavam ao redor. E eles ainda disseram, esses são os seus deuses. Estão falando, esse é Deus, é aquele que nos tirou do Egito. Esse aqui, contido por nossas mãos, agora é Deus. Eu não sou mais obra de Deus, agora Deus é obra das minhas mãos. As mãos modelaram o resultado, isso vai modelar a forma como eles pensavam, a forma como eles caminhavam em direção a Deus. Todo o pensamento do povo estava relacionado às obras, às coisas, ao fazer, ao que eles podiam fazer, às providências que eles podiam tomar em relação às circunstâncias que eles estavam passando. Mas no fundo, não estava sob o controle deles. Eles estavam no deserto. Se eles não tivessem Deus, eles não teriam do que comer. Se eles não tivessem Deus, eles não teriam para onde ir. O povo estava olhando para a direção errada. E a gente vê que Moisés, quando ele foi suplicar diante de Deus, ele respondeu o seguinte: Moisés, porém, suplicou ao Senhor, o seu Deus, clamando: Ó Senhor, por que se acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Moisés, ele estava com o coração no lugar certo. Quando ele foi suplicar, ele não suplicou, nossa, mas esse povo aqui, eles só cometeram um erro, eles te obedeceram tanto. Olha o que eles fizeram, olha o que eu fiz. Ele não pensou nessa direção, ele pensou, Deus, olha o que você fez. Você fez grandes coisas, então continua fazendo grandes coisas, porque o teu nome será louvado. Ele apontou para uma direção diferente. Ele olhou para mãos também, só que ele olhou para a mão de Deus. Quando a gente pensa no nosso dia, nos nossos dias, nos nossos ministérios, em servir, em preparar os elementos da ceia, em preparar a transmissão, em ensaiar para o louvor, quando a gente tem o nosso tempo com nossos irmãos, quando a gente faz o nosso trabalho no dia a dia, o que muda não é o resultado da obra, não é a beleza que ela tem e não é nem as nossas mãos. O que muda é se a gente está percebendo que Deus tem o seu papel nisso. Mesmo num trabalho que não tem a ver com a igreja, pode ter a ver com Deus. Não apenas se você só dedicar isso ao Senhor, porque se você só dedicar isso ao Senhor com impureza no coração ou de uma forma errada, alguém fala assim, eu vou matar essa pessoa aqui porque isso é para Deus. Mas Deus disse que não matarás, então acho que isso não vai ser muito bom. Eu vou mentir agora rapidinho, mas porque eu acho que isso vai ser bom, mas será que isso é bom mesmo ou será que não? Eu acho que é melhor assim. Eu preciso fazer mais para Deus. Nossa, eu tenho feito demais, estou cansado. Nossa, o meu trabalho está insatisfatório porque eu não gosto do que eu faço. O nosso olhar, às vezes, está um pouco corrompido. E por mais que a nossa linguagem esteja preenchida das coisas de Deus, talvez o nosso coração possa se desviar. Isso nos gera cansaço, isso nos gera peso, estresse, e às vezes a gente não consegue levar mais. Tem coisa demais para fazer. Eu não estou conseguindo lidar com as coisas que eu tenho feito. Tantas pendências, tanto estresse. A nossa vida, ela fica torta quando as nossas ações e as nossas obras não estão direcionadas corretamente e elas não estão sendo moldadas por uma mão que não é apenas a nossa.
A gente pode perceber isso de uma forma tão simples. Olha, nos nossos arredores, a natureza é tão boa. A gente vê lá no Salmo 19, um dos meus salmos preferidos. Eu tenho 150 salmos preferidos, mas glória a Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra de suas mãos. Toda a criação, desde o início, o que proclama é a obra de Deus. As nossas mãos só produzem coisas porque elas foram criadas por Deus. Os nossos arredores só existem para nós transformarmos porque Deus os criou. Se a própria natureza aponta para a glória de Deus e para a obra das suas mãos, a gente pode olhar para qualquer referência e poder enxergar Deus nelas. A gente vê lá no Salmo 111, as obras das suas mãos são fiéis e justas. Todos os seus preceitos merecem confiança. A obra de Deus que está todo ao nosso redor e ainda revelada na sua palavra, todas as ações que Deus fez e que ainda fazem diferença nos nossos dias, elas são fiéis constantemente, elas são justas retamente e elas merecem confiança. Nós temos aonde seguir, nós temos uma instrução diferente. Arão tinha essa instrução e ainda escolheu fazer um bezerro, talvez por pressão do povo, depois ele deu essa desculpa para Moisés. E Moisés mesmo teve que depois fazer coisas com suas mãos, porque Deus é aquele que tinha escrito os 10 mandamentos, que iriam direcionar o povo para uma vida de santidade, de pureza. Moisés ficou tão frustrado com a situação que ele quebrou as tábuas. E depois ele que teve que escrever. Deus escreveu as primeiras, Moisés escreveu depois. E a gente pensa, será que então isso daí corrompeu? Porque agora entrou na mão humana. Ele escreveu, segundo a palavra do que Deus dizia. Os preceitos de Deus merecem confiança. Talvez não era a obra, não as pedras, agora que tinha a caligrafia de Moisés, perdeu o valor porque não era mais a de Deus. Pelo contrário, manteve completamente, porque são os preceitos do Senhor que merecem a nossa confiança e não as nossas partes. Não é a nossa igreja, é a igreja de Deus. Não é o nosso ministério, é o ministério de Deus. Por isso a gente não fala a nossa missão, a missão de Deus para o mundo, a missão que nós fazemos parte. E graça de Deus que nós podemos fazer parte, porque está escrito que nós temos que fazer boas obras. Se a gente pensar simplesmente que o assunto não são obras, a gente vai ficar sem fazer nada, isso também não é bom. A nossa vida tem que ser em função do Senhor. E lá no Salmo 92 nós vemos, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Quando a gente se depara com a obra de arte que Deus tem feito, não apenas da natureza, mas a gente pode ver isso na vida dos nossos irmãos. Se uma cerâmica tem toda a personalidade do ceramista, cada um de nós demonstra a personalidade de Deus. Deus fez com tanta riqueza, tantas diferenças, tantas coisas únicas, dons, talentos e até nossas vocações foram feitas por Deus. Isso nos deve encher de alegria. Fazemos parte do ministério de Deus, servir ao Senhor. Nós não servimos a igreja quando estamos aqui cedo. O pessoal não chega para ensaiar para o louvor, para servir aos irmãos. A gente está, sim, em comunhão e nós servimos, sim, uns aos outros, mas não para uns aos outros. Nós servimos uns aos outros para Deus. Isso é alegria para nós, não é peso. E se tem sido peso, talvez alguma coisa está errada. A gente precisa remoldar nossos corações. Eu penso bastante em cerâmica, então vou usar exemplo de novo. Mas eu estava lembrando, eu fui ver um vídeo de um ceramista que eu tenho gostado bastante de assistir, e era um vídeo só dele quebrando as cerâmicas dele. E eu pensei, nossa, que desperdício. São coisas tão bonitas, podia, sei lá, dar para mim, né? Ele, não, mas é porque está aqui imperfeito, não era para ter saído desse jeito, e ele quebrou sem dó nenhuma. E eu fiquei pensando, nossa, mas um desperdício do recurso e outro desperdício da obra. A obra não tem valor nenhum se ela não cumprir o propósito que ela deveria cumprir. Ele não fez para ela ser daquele jeito. Ele fez para ela ser de um jeito específico, e esse jeito específico daria alegria para ele continuar. Esse jeito específico era o motivo que essas obras existiam. E a cerâmica que ele quebrou, logo depois, foi antes de queimar a cerâmica, tá? Só para quem entende do assunto não ficar confuso. Ele quebrou as cerâmicas que não estavam boas e depois ele reidratou aquele barro seco para ele voltar a ser moldável. Da mesma forma, nossas vidas, se não tem andado do jeito certo, e mesmo que às vezes a gente pensa, eu já estou seco demais, já passou muito tempo, estou acostumado, é difícil mudar hábitos, é difícil mudar o meu olhar, é difícil eu transformar, é difícil tirar esse peso que eu tenho carregado há tanto tempo, a gente ainda pode ser moldado pelo Senhor. Ainda podemos ser restaurados pelo Senhor, moldados novamente.
Como o pastor João falou na semana passada, a gente precisa de água viva. Se como o barro pode ser reidratado, nós também podemos ser revividos, revitalizados pelo Senhor. A nossa vida tem que ser redirecionada somente por aquele que é Deus. E voltando a pensar em Moisés, como será que ele lidava com essas coisas de obras? Naquela época a idolatria era muito forte, o povo ainda não conhecia os caminhos de Deus, porque ele era aquele que apresentou pela primeira vez de uma forma mais sólida para eles entenderem. E ele tinha que lidar com fazer obras constantemente e ainda não se perder da mesma forma que o seu irmão ou outras pessoas naquele momento. Lá no Salmo 90, um salmo de Moisés, ele diz o seguinte: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Aqui nesse salmo, Moisés, ele está refletindo sobre a humanidade dele. A humanidade no sentido de quão pequeno, quão curto a existência dele é. Ele quer olhar para os dias dele, rever a vida dele, ele quer olhar para as coisas que ele tem vivido, para as coisas que ele tem feito, e ele ainda pede para o Senhor: consolida a obra das nossas mãos. Um barro só é barro se ele for uma parte de sujeira, se ele não passar pelo processo de queima, de transformar aquilo numa cerâmica, uma obra de arte. As nossas obras também são só obras. Mesmo se eu pregar o evangelho, mesmo se eu tocar aqui na igreja, mesmo se eu estudar a palavra, mesmo se eu fizer o meu trabalho com excelência, ele só vai ser barro, pedaço de sujeira, se Deus não consolidar. Se não for da vontade de Deus, meu esforço vai ser em vão, isso vai me gerar cansaço. Se não for da vontade de Deus, o meu trabalho vai ser só trabalho e não um serviço de adoração. Quando Moisés pede para que o Senhor consolide a obra de suas mãos, isso também pode ser para nós uma inspiração, que o Senhor consolide a obra de nossas mãos. Temos tanta coisa a fazer, temos tanta coisa que podemos alcançar, mas que isso seja de acordo com o nosso Senhor. A gente tem pensado já há algum tempo na expansão da nossa igreja, aqui tirar a parede, continuar, e tantas dificuldades aparecem no meio do caminho, e talvez menos gerar insegurança e menos gerar dúvidas para nós, a gente pode gerar contemplação diante do Senhor. Se for da vontade de Deus, que Ele consolide, e se for outra vontade de Deus, que para essa outra direção também Ele consolide. Menos com dor no coração e mais com possibilidades e perspectivas do que Deus pode fazer. Nas nossas tragédias pessoais, nas nossas dores e no nosso cansaço da mesma forma. Em vez de peso nós termos, a gente possa pensar que o Senhor consolide para a direção que o Senhor quiser, como nós devemos agir no nosso dia a dia, como nós devemos falar, como devemos usar dons, e se nós não sabemos os dons, também buscar os melhores dons, como Paulo fala, para que o Senhor consolide isso em obras, para que não seja simplesmente características nossas, mas algo palpável, porque isso é o que a gente se comunica. A gente pensa em coisas palpáveis porque a gente está aqui no mundo palpável. Moisés, ele foi uma pessoa de referência para o povo, e ele ficou na história. São 3 pessoas de referência na história do povo: Abraão, Moisés, Davi e outras pessoas também, mas esses são muito, muito repetidos. E às vezes o povo confundia a lei de Deus, que Deus deu para instruir a eles, com a lei de Moisés, tanto que o nome da lei é lei mosaica, a gente tem até hoje esse nome. O povo olhava para Moisés como referência e talvez pensava que praticando as coisas direito iriam ser consolidados. Mas o autor de Hebreus, ele nos lembra o seguinte: Jesus, ele foi considerado digno de maior glória do que Moisés, da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. O construtor é Jesus Cristo. Ele é aquele que edifica a sua igreja e nós somos a igreja. Nós não temos honra, assim como Moisés não teve. A glória, inclusive, do rosto de Moisés se desvanecia e ele até pensava em colocar o véu para esconder isso, porque a glória da antiga aliança, a glória da lei que Deus tinha revelado, simplesmente como referência para depois expandir essa compreensão, tinha passado e outra glória iria por vir. Não a de Moisés, mas a de Jesus. Não das nossas vidas, que também vão passar com o tempo, mas que a gente também possa apontar para Jesus. Se a gente for voltar lá em Efésios, e agora a gente vai entender, será que era obras ou será que não era? Nós somos salvos pela graça de Deus. Não são as nossas mãos, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por nossas obras, para que ninguém se glorie. Mas nós somos criação de Deus, somos obra dele, realizada em Cristo Jesus, consolidada em Cristo Jesus.
Isso é para agora sim nós fazemos boas obras, porque agora sim as nossas mãos não são apenas nossas, são mãos enviadas por Deus. As obras que Deus preparou antes para nós as praticarmos. Toda a nossa vida precisa ser vivida para apontar para Jesus, senão não faz sentido. O que torna uma obra valorosa não é o preço dos elementos, não é os ingredientes que tem lá, não é o esforço que é colocado, tanta dedicação, e nem a aparência, é o propósito que ela tem. Não é só para a direção que ela está apontada, o nome que ela tiver, mas o propósito real interior. A mão do artista, mesmo se nós fazemos coisas, a mão do artista não deve focar em obras bonitas, mas em boas obras. E se a obra aponta para as mãos do artista, se a obra mostra as características daquele quem a fez, as nossas mãos devem apontar para Jesus. Que a nossa vida possa ser dessa forma, que todos os nossos ministérios na igreja, que todas as nossas ações, que o seu dia a dia no trabalho possa ser nessa direção. Se há algo que parece errado, que não faz sentido, que está faltando alguma essência, talvez seja esse propósito. Se você não tem entendido para que você vive aqui, será que eu não sei o chamado de Deus para a minha vida até hoje? O que falta é propósito, não é sobre o que eu tenho que fazer na minha vida para Deus, mas para onde eu tenho que ser, para onde eu tenho que viver, para quem eu tenho que viver, por quem eu tenho que viver. Não importa tanto assim o que a gente faz. Eu não precisava ter o título de pastor para ser pastor como Deus me chamou. Eu não precisava pregar no púlpito para pregar o evangelho. A gente não precisa fazer as coisas da forma como a gente pensa em fazê-las para poder viver da forma que Deus nos chamou para viver. Que a gente possa nesse momento entregar nossos corações. Se tem alguém aqui que tem tido essas confusões, esses pesos desnecessários, talvez a atenção focada em obras distorcidas, entrega nesse momento para o Senhor. Se você tem estado confuso sobre a sua direção de vida, sobre o chamado que o Senhor tem tido, coloca todo esse fazer, toda essa preocupação do dia a dia prático diante de Deus, para que Ele possa te encher de propósito, para que Ele possa consolidar não as suas obras, mas as boas obras que Ele fez em você. E se tem alguém aqui que tem acompanhado essa mensagem e não conhece ainda Cristo, fica o convite também. Se todas essas incertezas, esses pesos, inseguranças, obras que não fazem sentido, esforço que parece em vão, tem angustiado o coração, coloca diante de Jesus e também entrega a sua vida a Ele, porque Ele é aquele que pode mudar. Ele é aquele que tem uma glória muito maior do que qualquer artista e qualquer construtor e pode trazer significado. Vamos orar então diante do Senhor, cada um nesse momento. Vamos entregar nossas vidas, porque só Jesus é aquele que pode moldar novamente. Jesus é aquele que pode trazer em maestria nossas vidas para que sejam obras-primas de louvor e adoração. Vamos orar também pela nossa igreja que tanto precisa do Senhor, que se precisa ser moldada novamente, que seja para que nossos ministérios sejam renovados, para que o nosso servir, para que o nosso trabalhar, domingo após domingo, dia após dia, não seja em vão e não seja vazio de significado. Que a Holiness Suzano seja uma igreja que adora plenamente ao Senhor, com motivo para essa adoração. Uma obra que não depende do resultado, da aparência, do esforço, mas depende da vida que tem por trás. Que a igreja de Cristo nesse mundo também, não apenas na nossa comunidade, possa viver da mesma forma, que o Senhor possa enviar pessoas com propósitos e não pessoas que criam boas obras, que a gente possa olhar não apenas para o resultado da forma como nossos olhos enxergam, mas que a gente possa ter a leveza de entender que cada ação tem um porquê do Senhor. Não é para ser visto, mas é para ser apreciado por Deus. Não é para ser pesado, mas é para ser um fardo leve. Senhor Santo Deus, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas. Aqui individualmente, todos os nossos dias são ocupados de tarefas, todos os nossos rumos têm trabalho, têm ministério. São coisas que, boas ou ruins, podem nos trazer distrações, então nós te pedimos
Realinha nossos corações, molda de novo nossas vidas para que nossos dons sejam para o Senhor, para que nossos ministérios sejam de adoração e sejam plenos, para que nossa igreja caminhe na Tua direção, para que nós possamos Te glorificar devidamente, para que nós possamos apontar constantemente para Jesus Cristo e para que as pessoas possam ouvir, não apenas agora ouvir testemunhos de pessoas cansadas e de pessoas que têm vivido apenas por estar fisicamente na igreja, mas pessoas cheias da Tua palavra, cheias de empolgação que nos preenche com essa alegria que só vem do Senhor. Nós te pedimos, nós te entregamos nossas vidas, porque o Senhor é aquele que nos molda. Em nome de Jesus nós oramos, amém.